no nosso café. Bom dia, bem-vindo a todos. Estamos aqui mais uma vez com um café com discursivas, um momento que nós dedicamos a estudar somente para CFO da PM. São questões discursivas com temas que basicamente só tem a probabilidade de cair em provas de CFO PM. Talvez em provas de tribunais militares, né? Porque a gente sempre puxa um pouquinho para o direito penal militar, mas a ideia é essa, é prepará-los com a maior variedade de temas possíveis para o dia da sua prova discursiva, beleza? Então, hoje a gente vai fazer uma questão, eu gosto muito desse livro aqui, eu me acompanhou na preparação para as provas de delegado de polícia, né? Para quem não sabe, eu tive aprovação aí para delegado de polícia no estado de Goiás e no estado de São Paulo, né? As duas provas com mais de 80% aí de acerto, mas eu, né, não fui chamado ainda para nenhuma das duas, mas mesmo se for, eu decidi também que vou ficar na Polícia Militar do Distrito Federal. Eu já tenho um tempo de carreira militar, já tenho um tempo de exército considerável. Então, embora no Goiás, em São Paulo, nem tanto, né? São Paulo, o inicial um pouquinho a mais, dependendo do local que você vai ficar, de quantas delegacias você vai ficar responsável. Mas em Goiás, você ganha um pouquinho mais no inicial. Você tem toda outra dinâmica, né? Eu vou ter que brigar para manter o mesmo regime previdenciário, porque no militar você tem paridade e integralidade, entende? E essa talvez seja uma das grandes vantagens ainda da carreira militar, é que você vai para a reserva, você se aposenta com a mesma remuneração que você tem durante a ativa, né? Em qualquer outra carreira pública, senhores, que você ingressar hoje, você vai receber o teto do INSS. Você tem que complementar com a Previdência para que você receba, ter a mesma remuneração. Entende? Então tem isso, tem a questão que tem pouco tempo para ir para a reserva também, né? Tenho 11, 12 anos para puxar. Qualquer outra carreira que eu for escolher, eu também vou ter que trabalhar mais. E tem a docência, né? Que é o local que eu me encontrei, que eu me apaixonei. E embora eu possa exercê-la em qualquer outro lugar, né? Eu vejo que permanecendo aqui eu posso desenvolver esse projeto, né? Esse projeto na área de docência com um pouco mais de tranquilidade, de sabedoria. E é por isso. Mas, enfim, por que eu estou falando do livro? É porque eu retiro muita questão desse livro, né? Eu adapto, é um livro muito bom, né? Eu adapto as questões para crio algumas situações, né, que eu possa aprimorar o direito penal militar com vocês também. Porque provavelmente, né, uma questão de CFOPM, o que vai diferenciar, né, da preparação de outras questões discursivas é sim o direito penal militar. Beleza? Então, vamos que vamos. O computador. Bruno, é o manual para discursiva da editora Hilda, para discursiva de delegado de polícia. Ele é um projeto do Dedicação Delta, tá? Comecemos então. Questões discursivas, vamos lá. Sargento Joey e Cabo Kamala são policiais militares casados há 4 anos e possuem dois filhos menores. Certo dia, voltando do serviço, Sargento Joe encontra Cabo Kamala tendo relações sexuais com o soldado Donald, seu desafeto, em sua cama. Sem titubear, acreditando que estava defendendo a sua honra e sob domínio de violenta emoção, saca a arma e dá dois disparos com a intenção de matar Kamala e um disparo com a intenção de matar Donald, mas que acaba acertando a orelha do soldado, causando lesões leves. Ainda sabendo que possuía mais munições na arma, tomado por um ato de sanidade, desiste de matar o soldado Donald. Toda a cena foi presenciada pelos filhos menores do casal. Sargento Joey fugiu do local e se encontra foragido no momento.
e Cabo Kamala e soldado Jonathan sobreviveram. Diante do caso apresentado, escreva um texto dissertativo apontando necessariamente de maneira fundamentada o quê? Quais foram os crimes cometidos, inclusive indicando as eventuais qualificadoras, causa de aumento de pena, diminuição e a natureza jurídica. Qual a competência para processar e julgar os delitos? Qual a natureza da ação penal que deve ser oferecida? Cite pelo menos duas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha que podem ser deferidas nessa situação. Responda quem pode representar por elas, se podem ser deferidas de ofício pelo juízo competente e se podem ser aplicadas pela Justiça Militar. Qual o posicionamento do STF sobre a tese da legítima defesa da honra? Pessoal, embora a situação hipotética não seja assim tão complexa, né, de se analisar, as questões, tá, pessoal, do texto, elas são um pouco mais arrochadas, tá? Arrochadas, inclusive, do que está no livro aqui. Mas foi um tema porque eu queria trabalhar temas atuais com vocês, né, que vem sendo cobrado de provas tanto objetivas, né, como discursivas, e é por isso que eu coloquei esse tanto de questão. Então, assim, para tranquilizá-los, eu imagino, por exemplo, você que vai fazer prova do CFO da PMDF, que a questão não viria nesse nível. Poderia até vir uma história dessa forma, né? Mas não viria com tantas perguntas assim. As perguntas seriam um pouco menores ou um pouquinho que exigisse respostas um pouquinho mais diretas, né? Pelo menos foi assim na prova de 2017. Para você que vai fazer outra prova, o CFO do Rio, por exemplo, já é uma questão, né, que pode vir, né, cobrando esses posicionamentos jurisprudenciais. A gente vai falar de jurisprudência aqui, mas também acho que, né, que como são várias questões na prova do CFA da PEMERG, não viria uma questão com tantos quesitos para responder. Geralmente vai dar o caso concreto e pedir para você responder dois ou três quesitos desse aqui, né, mais ou menos, beleza? Geralmente as questões são para tu responder em 15 linhas, tal, como é uma prova discursiva, mas são quatro, cinco questões, né, de matérias diferentes. Não sei se são quatro matérias, são quatro questões ou cinco questões. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai ter para responder aqui quais são os crimes cometidos nessa situação concreta é entender se esse crime foi militar ou se não foi militar. Por quê? Porque se foi militar, eu estou falando do homicídio ou da tentativa de homicídio, né, que não se consumou, do Código Penal Militar. Lembrando que no Código Penal Militar, abra aí o Código Penal Militar no artigo homicídio 206. Só um minuto. Vamos lá. Código Penal Militar. 205, tá? Isso, 205 e 207. É... Pessoal, olha só que interessante. No Código Penal Militar, certo? Ele não tem feminicídio, ok? O feminicídio é uma figura que só tem presença no Código Penal comum, né? Mas se eu falar que é crime militar, a minha resposta é de uma forma. Eu vou responder que é o crime de feminicídio, artigo 121, feminicídio é parágrafo 5º, parágrafo 5º, vou confirmar aqui. Combinado com o artigo 9º, inciso 2º, a linha A do Código Penal Militar, que fala do quê? Do crime cometido pelo militar da ativa contra o militar da ativa. É o parágrafo 2º, inciso 6º, né? Combinado com o artigo 14, né? Inciso 2º do Código Penal, que é o inciso que fala da tentativa. Beleza? Então, se eu for levar para o lado do crime militar. E aqui, eu vou explicar para vocês, tá? Como fui eu que fiz a questão, o gabarito é meu, tá? Eu sei que vai ter divergência. Se você olhar só o Código Penal Militar,
que você tem lá no artigo 9º, inciso 2º, a linha A? Consideram-se crimes militares o crime praticado pelo militar da ativa contra o militar da ativa. Ponto. Certo? Por exemplo, se vier na sua prova uma questão objetiva desse tipo, certo? Se vier na sua prova uma questão objetiva desse tipo, falando para você, considera-se crimes militares o crime praticado pelo militar da ativa contra o militar da ativa ou contra o militar na mesma situação? Verdadeiro, entendeu? Você não tem o que discutir, não tem o que debater, não tem o que ficar pensando muito não, cara. Beleza? Mas se vier uma questão contextualizada como essa, e se aparecer algumas expressões como o crime não tem nenhuma relação com a atividade castrense, o crime não foi cometido em razão do serviço, você já está começando, ou ainda, se ele não mencionar, né, ou deixar claro, né, que nesse caso, para mim, deixou claro que foi uma situação particular, uma situação que não tinha nada a ver com o serviço, você vai seguir o posicionamento do STF e do STJ, certo? Você vai seguir o posicionamento do STF e do STJ. Que qual é o posicionamento? Que para ocorrer o crime militar, anotem isso aí, para ter crime militar do militar da ativa contra o militar da ativa, você tem que ter dois requisitos, certo? Dois requisitos. Anotem aí. Escreva assim no seu caderno. Quais os requisitos para ser crime militar, o crime militar do militar da ativa contra o militar da ativa? Requisito um: ter conhecimento da condição de militar um do outro. Ter conhecimento da condição de militar um do outro. Nesse caso aqui, era tranquilo. Eles sabiam que todo mundo sabia que um era militar, né? Agora, o segundo requisito é o crime ter relação, o crime ter motivação com a atividade castrense, em razão do serviço militar, ou ainda ocorrer em local sob administração militar, tem que ter algum vínculo com a atividade militar para que esse crime do militar da ativa contra o militar da ativa ele seja de competência da Justiça Militar, seja processado e julgado na Justiça Militar, segundo o STF e o STJ. Professor, eu li um julgado que, num caso igualzinho a esse, em São Paulo, que manteve-se na Justiça Militar. Tem vários casos, pessoal, tá? Toda vez que chegar esse caso, a Justiça Militar sempre vai tentar atrair a competência, né? Se for envolvendo militares da União, o STM sempre mantém, defende essa posição, certo? Mas por que para fins de prova, tá? Para fins de prova, eu oriento que vocês sigam esse posicionamento, que é um posicionamento consolidado, está no informativo 667 do STJ, salvo engano. Então, ficaria mais fácil, né, de você, para mim, né, assim, o examinador, quando ele quis jogar uma questão dessa, ele está querendo que você conheça essa jurisprudência, porque ela já está bem conhecida, né? Agora, se vier uma questão objetiva, ou ainda, se vier uma questão que fale que o crime do militar ativo contra o militar ativa tinha uma relação com o serviço, daí você responde que sim, que é competência da Justiça Militar. Tranquilo? Superado isso aqui, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, né? A gente já falou bastante nesse curso aqui sobre isso, né? Mas as aulas vão. A gente vai avançando nas aulas e é sempre bom repisar nesse tema, tá bom? Bom, então superado isso, qual foram os crimes ou o crime que aconteceu aqui? O que que vocês acham? Agora é a hora de vocês responderem. Vamos fazer por vítimas, né? Em relação a Kamala, a Cabo Kamala, nós temos o quê? Nós temos uma tentativa de feminicídio, né?
ou uma tentativa de homicídio qualificado, né, pelo crime ser praticado em razões da condição do sexo feminino, né? A tentativa de feminicídio. Beleza. Então você tem como qualificadora, né? Você pode botar assim, né? Homicídio, tentativa de homicídio, qualificado, qualificado por ter sido praticado contra a mulher, com razões de seu sexo feminino. Como ele quer as causas de aumento de pena, então, que aqui é a qualificadora. Qual a causa de aumento de pena que a gente tem aí? E causa de diminuição, né? Você tem, é, vamos lá. Boa, Marcos. Boa. Aumenta-se de terça metade, né? Hum, um terça metade, está lá no parágrafo 7º, né? Causa de aumento de pena. Quando é assim, tá, pessoal? Geralmente a banca não cobra que você saiba o quanto, né? É, com causa de aumento de pena por ter sido praticado na frente dos filhos. E aí o Haller soltou aqui. É possível um homicídio, a tentativa ou um homicídio privilegiado qualificado? O que que vocês acham? Porque aí nós temos uma causa de privilégio aqui, né? Foi praticado sob domínio de violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima, né? É possível, né? O que afastaria a hediondez, se for de natureza objetiva. Muito bom. E aí você tem que olhar as qualificadoras, né, que tem natureza objetiva. O STJ, o STF, tem a posição que o feminicídio é uma qualificadora de natureza objetiva, né? Assim como o emprego de veneno, de fogo, né? Agora, o que que não seria é, de natureza subjetiva? Ah, de motivo fútil, né? Homicídio praticado por motivo fútil, certo? Com causa de diminuição de pena por ter sido praticado sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Hum, Sob o domínio de violenta emoção, logo injusta provocação da vítima. A causa de diminuição da tentativa e do crime não ter se consumado.
Mais alguma coisa aqui? A natureza do crime. Então, esse crime é hediondo? Sim ou não? Qual é o posicionamento dos tribunais superiores a respeito do crime do homicídio qualificado privilegiado? Ele é hediondo, não é? Qual é a natureza jurídica? O que que vocês responderiam aí? Não é hediondo, né? Então, a gente coloca aqui, né, que o que afasta a sua hediondez. Em relação, em relação ao Joe, o que que a gente tem? Qual o crime que a gente tem? Aí já é um pouquinho mais sofisticado, né? Essa nossa análise. W. Freitas falou lesão corporal leve. Alguém concorda? Marcos falou tentativa de homicídio. Ele fala na questão, né, que ele vai disparar com a intenção de matar, não é isso? Boa. Então vamos lá, vamos esclarecer isso aí, pessoal. Qual é o instituto jurídico, né, que, segundo a descrição dos fatos, que beneficia Joe? É a desistência voluntária, certo? Ele, mesmo podendo prosseguir, certo? Mesmo podendo prosseguir, ele não prossegue, né? Ele desiste, mesmo tendo condições de consumar o crime, ele interrompe a execução, e aí, nesse caso, a lei dá um benefício para ele, certo? Ele vai responder pelos atos praticados e não pelo que efetivamente ele, ele tentou, certo? Então, eu entendo aqui, nesse caso, que ele vai responder pelas lesões corporais leves, né? Lesão corporal leve. E na lesão corporal leve, pessoal, você também, na lesão corporal, né? Você também tem a causa de privilégio, a causa de diminuição de pena, né? Está lá no parágrafo 4º. A mesma, né, do homicídio. Se ele comete o crime, né, com causa de diminuição de pena, por ter sido praticado, lesão corporal leve, em razão da desistência voluntária. Vamos ver as perguntas agora. É, Pedro, assim, é lógico que na prática é muito difícil você provar isso, né? Sustentar, não, ele podia ter matado, olha, ele tinha mais 15 munições aqui, desistiu e foi embora, tal, né? Num júri, né, dificilmente ia sustentar isso aí, talvez ele ficasse mesmo respondendo pela tentativa de homicídio, fosse condenado. Mas cuidado, eu não sei se quem milita na prática, né, na advocacia,
quando a gente for fazer questão de prova, cara, a gente tem que ficar ligado nos termos, nas expressões que o examinador coloca na questão, que, que ela induz, né, a gente a resposta que ele quer que a gente tenha, entende? Independente se na prática não é assim e tal. Enfim, só dando essa dica para vocês. Aqui, nitidamente, o examinador aqui, ele, no caso, eu, né? Ele queria que vocês identificassem a desistência voluntária aqui e qual a consequência, né, da desistência voluntária. Que é o quê? Ele responder pelos atos praticados. Para toda questão, pessoal, toda questão de direito penal, de direito penal militar, que envolver assim, qual crime foi praticado, qual crime que o sujeito deve responder e tudo mais, vocês realmente têm que fazer esse raciocínio, tá? De identificar, de identificar o ânimos, né, o dolo do agente, né? Então, se tá lá a intenção de matar, com a intenção de lesionar, com a intenção de, de dilapidar o patrimônio, enfim, a intenção, né, ela sempre mata o crime ali, né? Porque o dolo é um dos primeiros elementos, né, do fato típico que a gente analisa ali na teoria finalista do crime no Código Penal. Mas tomem cuidado com com esses institutos, né, desistência voluntária, arrependimento eficaz, porque o agente acaba respondendo não pelo efetivamente o que ele praticou, né? Mas sim, quer dizer, ele responde pelos atos praticados, não pelo aquilo que ele tensionava praticar. Tranquilo? Pessoal, tranquilo aqui? Vamos para a letra B? Então vamos para a letra B. Qual a competência para processar e julgar os delitos? Essa é boa, hein? E aí, quem vai julgar os delitos? Quem vai julgar e por que vai julgar? Justiça Militar Estadual. Davi Freitas, já fica na posição de flexão aí até eu esquecer de você, velho. Tô brincando. Bicho, a gente começou a aula sustentando que o crime era comum, pô. Que o crime era do Código Penal comum. A gente vai responder na prova que é da Justiça Militar, entendeu? Se fosse, ó, eu até consideraria se você sustentasse lá na primeira questão que era crime militar. Aí você tem que ser coerente em todo o teu gabarito. Não, então vai para a Justiça Militar, tudo mais, tal. Entendeu? Mas se a gente sustentou a posição do STF e do STJ lá no começo, quando a gente começou Ah, você entrou agora, né? Tá perdoado. Pode sair da posição de flexão aí, fica de boa. Tô brincando, tá, pessoal? Davi Freitas é meu amigo, trabalhamos juntos já. Além de ser meu aluno, camarada bem dedicado aí, tá? Tá sempre presente nas aulas. É... Bom, então no começo a gente sustentou isso, tá? Quem entrou um pouquinho depois, que vai ser crime comum, né? Por conta do posicionamento do STF e do STJ, já que não tem nenhuma relação com a vida castrense, né? Não tem nada que induza aí na questão que tenha relação com alguma atividade militar. Então a gente vai afastar, né? Exatamente. Beleza? Como tu é aluno, né, da mentoria, vai estar gravada aí essa aula e você depois dá uma olhadinha ali no começo, tá bom? Então, se a gente sustentou isso, a resposta é o que vocês botaram, Tribunal do Júri. Mas por que Tribunal do Júri? Você não tem aí uma lesão corporal leve? E aí? Como é que fica? Como é que vocês saem dessa? Agora eu já sei, quando eu escrevi, coloquei. Boa, parente, muito boa. Exatamente.
por conta da conexão, né? Por conta da conexão. Exatamente. Perfeito. Vocês estão ligados aí. Então, a lesão é atraída ali por conta da conexão, crimes praticados, né, no mesmo contexto fático, quando a gente vai lá no CPP, né? O Tribunal do Júri, então, aponta, né? Atrai a competência. Então, competência, Tribunal do Júri, né? Justiça comum para ambos os crimes. Para ambos. E aqui, no C? Ah, outra coisa, pergunto, pessoal. Ainda que esteja no Tribunal do Júri, é possível que. Já acabei aqui na letra C. É possível que o Joey. O Joey não. Quem foi que tentou? Ah, foi o Dom. É, o Joey. O Joey que. É possível que ele. Aqui eu errei o nome da vítima, né? A vítima. Acho que eu estou confundindo. O professor é criativo, né? Quem será o soldado Donald que levou um tiro na orelha? Qual a ação penal que deve ser oferecida? Certo? Em relação à tentativa de homicídio, ao feminicídio tentado, ação penal pública incondicionada, né? E em relação à lesão corporal, ação penal pública condicionada à representação. Não é isso? Boa, parente. E aí eu pergunto: cabe, ele está sendo julgado no tribunal do júri, cabe as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 em relação à vítima aí, soldado Donald? O que vocês acham? O crime não é de competência do juizado especial criminal, a gente já viu, vai ser julgado no júri. Mas e as medidas despenalizadoras? Transação penal? Vamos lá, pessoal. Cabe, tá? Cabe. Beleza? Então, primeiro, vamos lá na regra de conexão. Ó, primeira regra de conexão. Vou botar aqui para vocês. Nossa, mas ficou pequenininho demais. Agora vamos lá. Isso aqui é o CPP, tá? Por isso que vai ser. Isso é a fundamentação legal da nossa resposta. Não, Pedro, presta atenção. Presta atenção. Boa pergunta do Pedro, tá? O que não cabe quando o crime tem violência ou grave ameaça, quando tem violência, né? Acho que nem grave ameaça, é a pena, a substituição por pena restritiva de direito, certo? Então, a lei, pessoal, a lei penal, ela tem uma série de benefícios para o camarada que está sendo acusado de um crime, tá? Na lesão corporal leve, ok, não cabe pena restritiva de direito. Você tem razão, Pedro. Vai lá no artigo 44 do Código Penal.
Artigo 44 do Código Penal. Se não for cometido, inciso primeiro, a pena privativa de liberdade, cabe substituição da pena restritiva de direito por substituir a privativa de liberdade quando o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ok, na lesão corporal leve, não cabe, de fato, a substituição por pena restritiva de direito. Mas não é esse instituto que eu estou falando. Eu estou falando do instituto da Lei 9.099, que é um instituto processual, certo? É um instituto. As medidas penalizadoras da Lei 9.099, elas são oferecidas no momento que a ação penal é oferecida. E aí o Ministério Público fala, olha, vamos fazer uma transação penal aqui? Eu não vou te denunciar, certo? Você vai cumprir certos requisitos que são semelhantes às penas restritivas de direito. E aí eu fico, né, eu posso, nesse caso aqui, não poderia suspender o processo, entende? Uma suspensão condicional do processo, uma transação penal, certo? Então, caberia sim esses institutos despenalizadores nesse crime. Aí eu vou mostrar para vocês. Hum. Ó, artigo 60, parágrafo único, tá? Artigo 60, parágrafo único da 9.099. Aqui é lei. Então, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Ainda que o crime esteja sendo julgado em outro, né, ainda que seja na justiça comum, no tribunal do júri, se for uma infração de menor potencial ofensivo, que é o caso da lesão corporal leve, ou seja, a pena não ultrapassa 2 anos, cabe, tá, os institutos despenalizadores. Tá aqui na reunião de processo, perante o juiz comum ou do tribunal dos júris, decorrente da aplicação de regra conexão, deve ser observados os institutos da transação penal e da composição civil do dano. Beleza? Então, ainda assim, caberia esses institutos despenalizadores. Safo? Uh, Não caberia o ANPP, cara, pelo mesmo motivo, o W. Freitas. Vamos lá no artigo 28A. uh. Uai, que loucura. Vá lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Aqui eu tô na... Qual é o requisito para NPP ali, ó? A prática de infração penal sem violência ou grave ameaça. Então também não caberia, beleza? O NPP não cabe nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. Beleza? Respondido aí, pessoal. Ainda fomos além aí, né? Podia ter botado na questão se caberia, os institutos despenalizadores e tudo mais. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Essa é mais maior zona, né? De todas. Cite ao menos duas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha que podem ser deferidas nessa situação. E aí, pessoal, cita aí duas medidas que podem ser deferidas. O afastamento do lar, proibição do contato, a suspensão do porte de arma, né? Medidas protetivas.
Pronto, vou ficar com essa aqui do W Freitas. Beleza? Vou botar aqui na nossa questão. Suspensão do porte de arma e afastamento do lar. Beleza? Quem é que pode representar por elas? Elas podem ser deferidas de ofício. Cara, essa questão do automático é que a gente vai falar agora, tá, Marcos? O juiz pode deferir de ofício a suspensão do porte de arma. No caso do PM, essa suspensão aí, cara, ela na verdade já é uma. Não é suspensão, né? Eu acho que assim que tem o policial militar envolvido num violência doméstica contra a mulher, assim que chega a ocorrência, antes mesmo de uma medida judicial, a gente tem um procedimento que é recolher a arma particular, a arma da corporação que o sujeito tem cautelado, entendeu, Marcos? Mas isso é um procedimento interno que da PMDF, eu acho que todo PM deve ter isso aí, beleza? Então, não confundam. Eu tô falando, essa não é suspensão do porte de arma. A PMDF não pode tirar o direito do porte de arma do sujeito, né? Suspender sem uma decisão judicial. Agora, ela pode sim recolher a arma, a arma da corporação que está cautelado com ele. Isso é uma medida administrativa que se tem. E, ao mesmo tempo, né, ela pede, né, antes do juiz deferir, ela já pede que, se o sujeito tiver uma arma particular, que ele também entregue, né? Então, assim, na maioria das vezes o camarada entrega. Mas se ele não entregar, com certeza, aí a gente vem para a nossa pergunta. Quem é que pode requerer? O juiz pode decidir de ofício a medida protetiva de urgência? Pessoal, cuidado, tá? Cuidado, cuidado, muito cuidado. Abram a Lei Maria da Penha aí. Abram a Lei Maria da Penha. O Bruno Parente respondeu: o MP, o delegado representa, ou a própria vítima, né? Pode solicitar, né? Então, quem representa? Ministério Público ou delegado. Agora, olha só que interessante, o parente. Se tivéssemos diante de um crime militar, o encarregado do IPM também podia representar. Sim ou não? É o que a gente vai responder por último, né? Se pode ser aplicada pela Justiça Militar, a gente vai ver que pode, tá bom? Mas vamos por passos aqui. O MP, o delegado ou a própria vítima, né? Podem representar. Agora, pode ser deferida de ofício pelo juiz? O que vocês acham? Não tem previsão de ofício. A medida protetiva de urgência, certo? A medida protetiva de urgência está lá no artigo 19, certo? Ela depende de representação ou do Ministério Público, requerimento do Ministério Público, pedido da ofendida ou representação do delegado de polícia, certo? Ou representação pelo delegado de polícia, tá bom? Pela autoridade policial. Agora, a prisão preventiva, lá na Lei Maria da Penha, certo? O artigo 20, o artigo 20 da Lei Maria da Penha, ele aduz para nós, certo? Que é possível a prisão preventiva de ofício. Ah, professor, isso aí viola o princípio acusatório e tudo mais, tal. Aí só para a gente, vocês fazerem suas anotações aí. Medida protetiva de urgência não cabe de ofício. Ponto. Certo? Então não cabe de ofício. De ofício pelo juiz. Como assim? O que é isso de ofício pelo juiz? É igual o nosso amigo perguntou: poxa, mas não é automático? Seria isso. Chegou a notícia do envolvimento do policial militar lá num crime de violência doméstica contra a mulher, o juiz, sem pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, ele já decidia suspender o porte, certo? Mas na lei Maria da Penha, a prisão preventiva cabe de ofício, tá?
Então, assim, questão objetiva de prova, se vier o trecho, o artigo 20 lá, literalmente, da Lei Maria da Penha, marca verdadeiro, tá? Marca verdadeiro. Se for uma questão discursiva, ou se for uma questão que comece a falar do princípio acusatório e aí fale também desse dispositivo, opa, aí ele está querendo que você faça uma relação sobre isso. Aí você vai lembrar, não, peraí, no sistema acusatório não cabe iniciativas de ofício do juiz, sobretudo na fase pré-processual, né? Então fiquem atentos a isso aí. O que eu observo nas questões de prova, na maioria das vezes, é a literalidade do artigo 20. E aí, meu irmão, não tem xixi minha nega, cara. Se o cara, não, vou recorrer, bicho. Na maioria das vezes tá certo, tá? Isso é diferente do CPP. E pode ser aplicada pela Justiça Militar? Pode, tá, pessoal? Pode. As regras protetivas da Lei Maria da Penha, tá? As regras protetivas da Lei Maria da Penha, elas podem ser aplicadas pela Justiça Militar, embora não tenha previsão legal, né? Embora não tenha provisão legal. É, Por que isso, né? Porque o próprio Código Penal Militar, ele fala que o quê? Os casos omissos do Código serão supridos pela legislação penal comum, né? O fundamento, pessoal, para caber na Justiça Militar é o artigo 3º do Código Penal, de Processo Penal Militar, né? É possível suprir os casos omissos, aquilo que o Código não trata, o Código de Processo Penal Militar não tem nada dizendo a respeito de medida protetiva de urgência. Isso aí está previsto na Lei Maria da Penha. Mas é possível que se aplique no processo penal militar? Sim. Ele fala só o quê? Desde que não cause prejuízo à índole do processo penal militar. E nesse caso aqui, né, como uma medida protetiva, certo? Com lastro, em convenções dos direitos humanos e tudo mais, não vai gerar nenhum prejuízo para a índole do processo penal militar, certo? Agora, cuidado, tá, pessoal? Cuidado quando. Aí já aprofundando um pouquinho, né? Não é tudo que você olha assim, isso aqui não tem no processo penal comum. Então, pode ser aplicado no processo penal militar, usando esse instituto? Não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim. Na nossa aula lá de processo penal militar, no nosso material, a gente esclarece bem isso aí. Por exemplo, processo penal militar tem resposta à acusação? Como é que é no processo penal comum? Após o recebendo da denúncia, qual o primeiro ato do juiz? Providenciar ali a resposta à acusação, né? Lá no processo penal militar, o primeiro ato é formação do conselho de justiça, né? Se for um crime que não foi praticado contra civil. Beleza? Mas não tem resposta à acusação. E a jurisprudência não admite, tá? Tá tendo uma discussão agora no STF que pode ser que eles venham a admitir a resposta à acusação, certo? Já no processo penal militar, mas em regra não admite, entende? Então, cuidado, não é tudo que não tem no processo penal militar que você pode usar do processo penal comum. Nesse caso, você pode, o fundamento é esse. Douglas, eu conheço esse julgado, entende? É, por isso que eu falei, cara, se for uma. E assim, tem esse julgado, bicho, mas o pessoal que trabalha aqui na PM na prática aí, que trabalha com Provide, sabe, bicho, tem juiz que não tá nem aí, velho. Continua decretando de ofício, né? Mas enfim, para fins de prova, Douglas, eu entendo o seguinte: se a questão perguntar, geralmente, de acordo com a Lei Maria da Penha, tal, botar lá a literalidade do artigo 20, cara, não discute muito não, cara. Segue ali, né, e marca verdadeiro e pronto, né? Agora, se for uma questão que vai dar uma abertura para uma discussão, se for uma questão aberta, ou uma questão que vier falando sobre o princípio acusatório, entende? Aí a gente vai para esse lado aí. Ou que peça assim, isso, a prisão de ofício na Lei Maria da Penha é algo pacífico, né? Pacificado na doutrina da jurisprudência, entende? Aí a gente começa a mitigar. É parecido com o raciocínio que a gente falou lá no começo da aula em relação
ao crime militar, ao crime praticado por militar ativo contra militar ativo. Cara, se você pegar a literalidade da lei, é militar ativo contra militar ativo, não tem discussão, crime militar, pronto, acabou. Mas como o STF e o STJ têm uma posição bem consolidada, né, que, olha, para ser crime militar tem que ter, né, relação com o serviço, né, a gente tem que ficar atento a essas nuances, né? Agora, óbvio, se a questão perguntar lá, ela geralmente, PM de Minas gosta muito de fazer isso, né? A- Tem lá a questão 2 e 3, julgue os itens e marque a alternativa. Aí ela vai lá, consideram-se crimes militares. O crime praticado pelo militar ativa contra o militar na mesma situação. Cara, verdadeiro. Você entendeu? Não vou debater aqui. Entende? Então, tenho essa malícia na hora da prova de identificar se o examinador, ele... Imagine que vocês estão elaborando a prova, velho. Sacou? Então, se o examinador, você vê ali, cara, bicho, ele só copiou e colou o trecho da lei, né? E às vezes ele vai botar uma expressão para invalidar aquela questão ou não. Ou se, cara, não, ele está exigindo que eu realmente tenha um raciocínio um pouquinho mais profundo, mais denso nesse ponto aqui. É lógico, para você ter essa malícia, primeiro, você tem que fazer muita questão de prova, né? Segundo, você tem que estudar, né? Saber de alguns precedentes, principalmente aqueles que dizem respeito às matérias que estão na sua prova. Beleza? Espero que tenha sido claro aí, tá bom? Beleza aí na letra D? Safo. E aí vamos para a letra E aqui, né? Para a letra E. É possível que ele alegasse a legítima defesa da honra, certo? E aí, qual é o posicionamento do STF sobre essa tese, né? O STF afastou, certo? Afastou a legítima defesa da honra. E aí, pessoal, eu peço até o pessoal que está na mentoria, no nosso material, um dos primeiros materiais lá que a gente fala sobre os excludentes, eu falo um pouquinho sobre a legítima defesa da honra. E eu, eu tive a infelicidade de colocar uma questão que é anterior a essa decisão do STF, né? Eu vou já até estou corrigindo já o material, tudo mais, que inicialmente a legítima defesa da honra tinha sido afastada só dos crimes dolosos contra a vida, né? Então, estava sendo afastado, mas a posição do STF é mais restritiva ainda. Ele fala, cara, não cabe para nenhum crime, né? Essa história de legítima defesa da honra, segundo o STF, não cabe, né, essa alegação, beleza? É uma exceção à plenitude de defesa. Muito bom o pessoal estar atualizado. Defesa da honra, como... Porque o que acontecia nesses casos aqui, pessoal, dependendo do local, era absolvição do camarada, né? Absolvição do camarada nessas circunstâncias, beleza? Hum, mais alguma coisa aqui para a gente debater? Pedro botou, não pode alegar no tribunal do júri. Safo? Bom, pessoal, é isso, tá? Vamos, beleza. Deixa eu encerrar aqui a gravação.